Oi, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Eu estava na porta da garagem, era inverno, sentada, e uma pomba cantando muito. Nós tínhamos muito pinheiro, aquela árvore que é muito comum aqui nos Estados Unidos, e a pomba cantava de um jeito e olhava para mim, eu olhava para ela, assim, mas impressionante aquilo, chamando a minha atenção. Ela estava realmente chamando a minha atenção. E pronto, passou, eu fui para a cama. Meu marido nessa época tinha muito costume de dormir na sala, que ele assistia muita televisão à noite, ele tinha insônia, então ele assistia muita televisão para não me incomodar. Quando foi às 9 horas da noite eu acordei e eu sempre fui de dormir muito cedo. E o meu quarto era para a rua, para a porta da rua, para a rodovia. E eu tô vendo aquele carro parado na grama de casa, de frente de casa, com a luz interna acesa. Eu olhei, não era meu carro, porque meu carro estava na garagem, eu dormia na garagem, e não identifiquei o carro. Quando daqui a pouco eu ouço uma batida na porta de casa. Meu marido foi atender e vi que meu marido se dirigia para o meu quarto, o nosso quarto, né? Ele entrou no quarto, bateu, entrou, eu disse baby, que ele me chamava de baby. Baby, o xerife tá aqui na porta querendo falar com você. Eu disse, xerife, comigo. Peguei um roupão, joguei no corpo e saí e fui até a porta. E fui me identificar. O xerife fez Miss Brent, que é o meu sobrenome americano. Eu disse sim. A senhora sabe quem é Samara? Eu disse sim, Samara é minha filha. Ela morreu num acidente de carro. Assim, pá! Né? E o choque que eu tomei, eu entrei em desespero, era inverno, eu saí correndo pela rua, descalça, do jeito que eu tava. E ele atrás de mim, como ele não pode tocar em mim. Uma que ele tava fardado, outra que ele tava armado. Claro que eles andam armados, podia acontecer alguma coisa. E foi um desespero para me trazer ele de volta para casa, muito frio. Foi uma noite que realmente ficou na minha memória. Hoje eu tenho muita calma em falar, lembrar. Isso foi em 2009, fevereiro de 2009. Ela fazia aniversário em janeiro, dia 31 de janeiro. Ela morreu 17 dias depois do aniversário dela. Minha filha tinha feito a passagem dela. Aquele desespero em casa. Eu tinha uma amiga que morava comigo com 2 filhas, que eu tinha dado abrigo a ela. Ela tinha separado do marido, não tinha para onde ir. Eu trabalhava na época em hospital. Nós trabalhávamos no mesmo hospital e no mesmo departamento de radiologia. E eu acolhi ela e as filhas dela, americanos, dentro de casa. Esse acolhimento levou 2 anos, até ela organizar a vida dela e ir embora com as filhas. Então, vem os trâmites que todo mundo já sabe. Na noite posterior a essa noite, que eu não dormi. Quando eu consegui dormir, eu comecei ter sonhos com a Samara. O primeiro sonho que eu tive com a Samara, nessa garagem tinha uma cela, né? A porta da garagem era como se fosse a porta de uma cela, aquelas grades. E eu do lado de fora da cela, né, na rua, via ela do lado de dentro. Ela já estava com a roupinha toda branca, ela era lourinha, o cabelinho já estava amarradinho para trás, e uma cama, parecia essas camas de hospital, essas camas que saíam ambulância, aquelas camas daquele jeito. E eu desesperada, chegando na grade, sacudindo a grade, chamando por ela. Ela chegava até a grade e dizia, mãe, você não pode estar aqui, mãe. Eu preciso ir embora, mãe.
você não pode estar aqui. E eu naquele desespero, não, você não pode ir embora, você não pode ir embora. E ela pedia auxílio ao policial, que tinha um policial do lado de fora também. Pedia a ele que me tirasse dali, que ela precisava descansar. E que eu não chorasse. Ela dizia, a todo instante, ela dizia, mãe, volte a sorrir, mãe, não chore, mãe. O seu sorriso é lindo, mãe. E com isso eu acordei. E a partir do momento desse sonho, foram muitos outros. Eu sonhava com ela dentro de casa, eu a via na cozinha. Tudo isso através de sonho. O funeral dela, até o enterro dela, foi marcado por ventanias na hora que levamos o carro para o cemitério. Foram 3 igrejas, foi igreja católica, 2 igrejas evangélicas, pastores, padres, para encomendar o corpo dela. Ela era muito querida, a menina muito querida, tinha muitos amigos. Até na hora da urna descer, quando a urna começou a descer, o vento começou a soprar, o vento soprou tanto que parecia que a urna ia ser arrancada de dentro do buraco. Que até os padres, todo mundo chorou, os padres choraram, os pastores choraram da emoção que foi o enterro dela. É como se fosse uma festa. E engraçado que ela morreu num outro estado, que era do Alabama, que é próximo à Flórida, onde foi o primeiro estado que eu morei quando eu cheguei aqui. E por ser um país evangélico, não é um país católico, o xerife conhecia esse xerife que foi ver o corpo dela, que foi da ocorrência do acidente. Chegou lá, conhecia uma das meninas, que a notícia se espalhou logo, e pediu que me mandasse um recado. Diga à mãe dela que eu não tenho coragem de dar a notícia a ela. E pedi um colega para que fosse dar notícia a ela. E eu vim fazer a ocorrência dela. Quando eu cheguei, ela estava morrendo dentro do carro. Para que ela não morresse no meio das ferragens, eu retirei o corpo dela de dentro do carro para botar naquelas camas de socorro. E ela estava sorrindo. Ela sorria. E eu tive a total certeza de que ela estava sendo recebida por alguém conhecido. Alguém que ela conhecia, porque ela sorria. Recebi essa mensagem dele e fiquei, né? Não digo tranquila, que ninguém fica tranquilo, mas hoje as coisas, com o passar dos anos, as coisas foram se encaixando. E eu guardava, fui buscar as coisas dela no apartamento, tudo dela, trouxe para dentro de casa. A minha casa era muito grande, botei um quarto só para as coisas dela. E não me desfazia, eu não conseguia me desfazer das coisas. Eu estava esperando ir para o Brasil para poder levar essas coisas para o Brasil. Muita roupa que ela não vestia, que ela comprava, com roupa com etiqueta. Um dia, eu estava me preparando para ir para o Brasil. E eu recebo uma ligação. Ninguém sabia o que se passava dentro da minha casa. Eu recebo uma ligação de uma pessoa. Disse, Branch, tudo bom? Eu disse, tudo bem. Podemos conversar? Eu disse, claro, podemos conversar. Eu conhecia a pessoa, mas a pessoa não tinha conhecido ela. Ela já tinha falecido. Quem conhecia ela era o namorado dessa moça. Ela disse, eu tenho uma mensagem para a senhora de Samara. Samara? Você não conheceu Samara, mas era ela, Miss Brent. Meu sonho foi com ela. Ela pedindo que eu dissesse à senhora que a mala dela está pronta, que tudo que ela precisa já está na mala dela e que ela precisa partir. E o que restou, a senhora dê para quem precisa. Gente, ninguém sabia que eu estava para viajar, ninguém sabia do que acontecia dentro da minha casa, que eu tinha as coisas de Samara guardadas, ninguém sabia.
que a senhora dê a quem precisa. E aí, Samara, quando faleceu, ela tinha um cachorrinho que eu tenho até hoje. O cachorro está com 16 anos. É um maltês que ficou comigo. E eu levei para o Brasil e que ficou com minha mãe até hoje. Né? Até o dia da minha mãe partir, ele mora até hoje na casa da minha mãe. Quando eu comecei a arrumar as coisas dela, esse cachorrinho ficou empavoroso. Eu comecei a tirar as roupas dela e botar em malas para levar para o Brasil. E foi o que eu fiz, levei para o Brasil para doar. Mas eu sempre tinha as crises, né, de choro, de pânico e de desespero. Eu entrei em total depressão. Eu entrei no buraco. E ela recebeu outra ligação de uma outra pessoa. Miss Branch, eu posso falar com a senhora? Eu já ficava assim. Quando vinha com essa conversa, Miss Branch, posso falar com a senhora? Aí se pode, o que é que tá vendo? Sonhei com Samara. Meu Deus, eu disse, o que é que Samara quer, gente? Eu já fazia assim. Samara mandou dizer à senhora que a senhora não fique desesperada, que a senhora não se desespere. Que ela está bem, que a senhora volte a sorrir. Que a senhora tem um sorriso lindo. Que a senhora não chore o que a senhora tem chorado. Eu disse, tá certo. Muito obrigada. E eu tentava. Mas a gente sabe que nós não somos perfeitos, somos humanos. Ninguém é perfeito. E a perda de um filho é um negócio tão monstruoso, é uma dor tão monstruosa, que o certo é os pais irem antes dos filhos, né? E assim foi. Assim foi. E as mensagens, muitas outras mensagens. E como eu tinha minha outra filha menor, eu queria que minha filha ficasse com as roupas que tinham sido dela. Mas como elas tinham muita diferença de idade, de corpo, minha filha dizia assim, minha mãe, eu não vou usar a roupa de Samara porque não dá em mim, eu não gosto, não é o meu estilo. Samara era pequenininha, toda pequenininha, gostava muito de roupa curta, minha saia, shortinho, e a outra não gostava. Eu disse, então pega essa roupa e coloque na garagem, que eu vou ver o que é que eu vou fazer. Além das malas que eu tinha levado, ainda tinha muita coisa dela, muita roupa. E assim minha filha fez. Um dia, inverno, eu estava em casa. Entrei que nós tínhamos 3 banheiros, inclusive um banheiro dentro da garagem. E eu tinha ido no banheiro da garagem. Quando eu voltei, olha que aquela caixa já estava ali há dias. Eu vi uma roupa saindo da caixa. Saindo assim, mal colocada. Eu digo, mas Samanta é fogo, rapaz. Samanta não dobrou, não botou as coisas de Samara direito dentro dessa caixa. Aí o que aconteceu? Eu abri a caixa, tirei a roupa, que quando eu levantei acho que era uma blusa, eu senti o perfume que ela usava. Eu senti o perfume dela. Quando eu senti o perfume dela, eu tomei aquele choque e caí ajoelhada no